É muito comum ouvirmos falar sobre o PIB do país. O PIB é o Produto Interno Bruto, que mede a atividade econômica e o nível de riqueza de uma região ou também de uma pessoa. Esse item é muito importante, já que é aí que é medido o Índice de Desenvolvimento Humano, que classifica o país em desenvolvido, em desenvolvimento ou subdesenvolvido. Agora pense só que o Brasil está em queda constante do PIB. E que no ano passado chegamos ao pior resultado dos últimos 25 anos. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui no quadro Falando Economês. O convidado é o economista Adriano Paranaíba. Oi, Adriano, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Adriano, como é que a gente faz com esse PIB que vem em queda há tantos anos e a gente teve aí o último resultado, que é de dezembro do ano passado, o pior dos últimos 25 anos? O PIB, na verdade, é um resultado da economia. O PIB não é porque o número do PIB saiu ruim que agora a economia está ruim. Ele é um resultado deste ano que em 2015 prometeu e infelizmente cumpriu que ia ser um ano muito ruim para a economia. A verdade é essa. Então, e a gente esperava aí que agora no começo do ano desse uma recuperada, mas também não está acontecendo isso. Não está acontecendo. Muitos analistas vinham sinalizando de que poderíamos ter uma melhora do PIB, né, porque o pior da crise passou, só que economistas, assim como eu já tenho há um bom tempo falando, que nós só começamos a entrar na crise. Infelizmente, um processo de desconstrução do processo de produção no Brasil foi feito. Então nós não temos para onde crescer, porque foi tudo desincentivado na economia brasileira. O governo se preocupou muito mais em oferecer crédito para as pessoas gastarem e as empresas também. Acabou que nós temos hoje tanto empresas como pessoas endividadas sem chance de crescimento econômico. Adriano, você falou que está começando ainda, como é que é isso? Está todo mundo aí apavorado já? O cenário não é favorável, não dá para a gente querer enganar as pessoas e falar, não, está melhorando, pode ser que melhore. Isso não é verdade. O que nós temos hoje é um problema sério da economia, nós temos um problema maior ainda que atrapalha a crise acabar logo, que é o problema político. Enquanto a gente não resolver o problema político, para ter credibilidade, política econômica nenhum vai fazer sucesso. Então não adianta se falar em ajuste fiscal hoje. Se a gente fala em ajuste fiscal, mas a gente não tem uma segurança institucional para promover isso, vai acontecer o que aconteceu no ano passado justamente. Um ministro da Fazenda altamente capacitado, altamente qualificado, com credibilidade, entra num governo sem credibilidade, acontece que ele não conseguiu implementar nenhuma mudança econômica que foi proposta. E o resultado foi o que nós tivemos. Um governo endividado, famílias endividadas, empresas endividadas, não tem como o resultado ser diferente. E dá medo, né? Porque a gente está aí numa crise política danada e que a gente sabe que não vai terminar tão cedo. A gente tem dados sobre essa variação histórica. Olha só como que estava em 2010. Né? Explica pra gente o que significa isso aí até chegar aqui nesse menos 3,8. O importante desse dado sobre a variação histórica é a gente entender que ele é uma variação ano por ano. Então, 2010 foi um ano que cresceu muito em relação a 2009. Dali para frente, de 2011 para cá, onde o processo de expansão artificial do crédito, ou seja, essa expansão da economia brasileira que não foi promovida por produção, por crescimento do setor produtivo, mas simplesmente pelo aumento de crédito, ele começou a estar em processo de deterioração. Ele começa a cair, então as taxas de crescimento vão sendo cada vez menores. Então significa que nós não temos uma queda de 3,8% do PIB. Nós temos uma queda muito grande, porque em 2014 já não cresceu. A gente vai só acumulando. A gente vai só acumulando. E a tendência para 2016 é também uma queda na casa dos 3%. Mas vejam, vai ser uma queda muito maior, porque uma queda de 3 em relação a uma queda comparada de 3, nós vamos estar chegando próximo de 10% de queda de PIB. E isso é muito ruim para a economia. A gente pode falar, Adriano, que de repente esse ano de 2016 agora, com toda essa crise política que a gente está aí, que a gente teve até a semana passada, esse ano, nós temos aí, né, estamos terminando o primeiro trimestre, mas é quase perdido até dezembro. Nós temos que resolver o problema político urgente. Seja do que for, seja o que nós precisamos fazer na política, precisa ser acertado para se dar credibilidade para as ações. Por exemplo, recentemente nós tivemos aí uma queda muito boa do dólar, subiu a Bolsa de Valores. Por quê? Porque
parece que o Ministério Público, as tomadas da Polícia Federal mostrou uma certa segurança institucional, algo ainda funciona no país. Nós precisamos contaminar todos os órgãos tomadores de decisão de política pública no Brasil, voltar a ter credibilidade para a economia voltar a crescer. E isso dá um alívio aí para as empresas e uma expectativa muito grande para todos. Adriano, muito obrigada por participar aqui conosco. Opa, mais eu uma que vez. agradeço. Obrigada. Eu conversei agora com o Adriano Paranaíba, ele que é economista.